Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu gostaria de indicar alguns quadrinhos para que vocês possam ler aí durante o Halloween. Mas antes de falar sobre cada um desses quadrinhos, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Se você acompanha o conteúdo aqui do canal, você provavelmente já viu o vídeo que eu indiquei 11 livros para ler aí durante o Halloween, e recentemente também saiu um vídeo focado em mangás, e agora eu quero trazer aqui 10 quadrinhos que eu acho que são bem bacanas para que vocês possam colocar aí em possíveis tibiares de Halloween. Então esse vídeo já vai estar saindo aí quase na etapa final do mês de outubro, que é considerado aí um mês que as pessoas se dedicam às leituras de terror, mas são quadrinhos aí que vocês podem incluir nas suas metas de leitura, já que terror não precisa ser só lido necessariamente no mês de outubro. Eu separei aqui 10 quadrinhos que foram lidos aí durante os últimos anos e que eu gostei bastante. Aqui tem adaptação literária, tem quadrinho nacional, tem quadrinho que vai trazer um terror muito mais contemporâneo, tem Stephen King. Então tem para todos os gostos. Eu acho que é um vídeo que vai poder indicar várias leituras para diversas pessoas. Talvez sejam quadrinhos que a maioria estejam lendo, mas são histórias que me marcaram de certa forma e que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A primeira indicação não poderia ser de ninguém mais, ninguém menos do que uma história em quadrinho envolvendo Stephen King. Aqui eu estou falando de Creepshow, que foi lançado pela Dark Side. Inclusive, esse quadrinho foi um dos primeiros lançamentos da Dark Side, quando ela começou a apostar em publicações de quadrinhos. E aqui nós temos um Stephen King que vai trazer aí o roteiro de 5 histórias que vão explorar aí o sobrenatural, monstros. Então é bem interessante porque tem essa pegada de filmes dos anos 50. E aí, além de trazer o roteiro do Stephen King, aqui nós contamos com a arte também do Bernie White. Então são ilustrações bem que fazem pelo menos sentido aí com as histórias que eram publicadas na época. Então nós temos aqui 5 contos diferentes que vão explorar aí essa temática do Halloween bem interessante. Então eu vou falar o nome de cada um desses contos que já dá uma ideia do que você pode esperar. O primeiro deles é Dia dos Pais, a solitária morte de George Verrill, A Caixa, Indo com a Maré e Vingança Barata. Lembrando que todos esses contos, eles contam com o roteiro do Stephen King, e aí a arte é assinada por um artista que traz, sinceramente, uma das melhores artes que eu já li. Então, tem cenários bem interessantes, e aí os personagens acabam passando aí por esses dilemas que são comuns em histórias de terror, mas que são desenvolvidas de formas bem convincentes, de certa forma. E aí, obviamente, assinado pelo Stephen King, você meio que já pode saber o que você pode esperar desse tipo de história. O segundo quadrinho que eu gostaria de indicar é Spa, que é do Eric Svetfot, eu acho que é esse. Eu acho que essa é a forma de pronunciar o nome desse artista, que ele escreve tanto o roteiro quanto é responsável pela arte. A arte aqui tem uma forma um tanto quanto diferente. Então aqui tem uma crítica social bem interessante sobre essa busca incessante, digamos, por beleza. Então aqui nós somos apresentados a um spa que vai, de certa forma, se adaptar à obsessão das pessoas por essa questão de sempre estar aí os mais belos e toda essa pressão social em relação à beleza. Aqui, talvez os principais medos das pessoas, eles são retratados de uma forma que, quando você lê essa história, ela é muito cheia de metáforas em relação a como o ser humano, digamos, ele possa ver aí um segundo lado seu, digamos que como se você estivesse de frente a um espelho. Então, do que você imagina, do que você está vendo, e digamos que na pior das hipóteses, algo que talvez você ache que poderia acontecer contigo negativamente, e esse spa, ele dá um jeito de trazer tudo isso à tona. Então traz as inseguranças,
mas de uma forma que não é simplesmente uma crítica. Ele toca nessas feridas de uma forma horripilante até demais, então vale muitíssimo a pena conhecer Spa, do Eric Svetfort. A Shirley Jackson talvez ela é mais conhecida pelos seus livros, e aqui nós temos uma adaptação em quadrinho de um dos seus contos mais conhecidos, que é A Loteria. Eu particularmente nunca li nenhum romance da Shirley Jackson, nunca li nenhum livro. Aqui no Brasil ela tem sido publicada pela editora Alfaguara, e recentemente a Dark Side também vai publicar um livro dela com uma apresentação incrível, e com certeza eu vou querer esse livro para poder ler. Em A Loteria, em uma pequena cidade, esses moradores vão se reunir para o que parece ser uma loteria anual que vai se revelar aí uma questão bem brutal. Então, você não entende, tem todo um suspense que se constrói aqui para esse quadrinho, então ele vai crescendo à medida que você vai avançando na história. E aí, quando você chega ali no clímax, você realmente entende porque essa é uma das histórias de terror mais consagradas, e talvez o livro, né, da Shirley Jackson mais conhecido, já que a autora explora de uma forma não nonsense, mas ela vai trazendo um escalonamento para essa história que funciona muito bem com o terror, mas eu acredito que ela vai muito ali pelo suspense, e aí combina nessa experiência do leitor, que é impossível não colocar esse quadrinho como um dos 10 melhores aí que exploram essa temática de terror tão bem. A adaptação em quadrinho de O Rei de Amarelo é uma excelente pedida aí para que você inclua nas suas metas de leituras para o Halloween. Esse quadrinho que traz a adaptação do livro, o que é muito importante, que nós temos um precursor aí do Lovecraft. Nós temos aqui, de certa forma, um horror cósmico, um livro que vai causar aí insanidade nas pessoas, e aí nós temos isso adaptado aqui em história de quadrinho, o que é muitíssimo interessante, como essa história também ela vai tendo assim um escalonamento muito interessante, a cadência aqui desses personagens que vão ficando totalmente insanos à medida que eles têm contato aqui com esse livro. Então a arte, eu acho que é um pouco mais moderna, ela não vai trazer de certa forma esse clímax que essa história acaba precisando, mas O Rei Amarelo é um livro, na verdade, né, que inspira série, inspira filme, e esse quadrinho aqui, talvez, para você que ainda não quer se aventurar no livro, como eu, assim como eu não li A Loteria da Shirley Jackson, eu ainda não li O Rei de Amarelo, então acho que o quadrinho é um aperitivo muito interessante, então por isso que eu acho que vale muito a pena ter contato com essa história agora no mês de Halloween. É um quadrinho relativamente curto, e é um quadrinho que trouxe muito da atmosfera que as pessoas dizem que, na verdade, se passa o livro. Então, eu estou super confiante que, assim como eu gostei do quadrinho, o livro vai ser uma leitura incrível. Salem é, sem dúvida, um dos melhores quadrinhos que a Dark Side já publicou aqui no Brasil. Ele que é do Thomas Gilbert, ele tem os quadrinhos aqui publicados pela editora Dark Side. E aqui nós temos o quadrinho que se chama Salem, que vai adaptar aí toda essa questão. Mas eu acho que aqui ele vai por caminhos que talvez eu ainda não tenha visto em outras obras. Por Salem, eu tenho assim muito mais apego por séries que foram produzidas. Tinha uma série que passava anos atrás que eu gostava muito e que se tornou aí a minha principal referência quando se fala dessa obra. Então, certamente assim, é um dos melhores que eu já li. Tem essa atmosfera de terror e tem toda essa questão, essa mística, na verdade, né, que envolve essas mulheres que acabam sendo mortas e acusadas de bruxaria. Então, acho que é uma história que, de certa forma, é cheia de spoiler, mas que muitas pessoas conhecem, o que essas mulheres que foram taxadas como bruxas, tudo que elas precisaram sofrer, e como, de certa forma, isso faz parte de uma lenda urbana que vai se espalhando ao longo das gerações. Então, eu acredito que se produz ainda muito material sobre essas obras, e o Thomas Gilbert, aqui para mim, ele acaba explorando uma vertente que eu ainda não tinha visto em quadrinhos, ainda que eu não tenha lido muitos quadrinhos que tratassem dessa temática
sobre Salem, mas aqui, se eu tivesse que elencar de todos um quadrinho que vocês com certeza deveriam dar oportunidade, esse aqui do Thomas Gilbert é sem dúvida uma leitura muito boa e que vai trazer essa atmosfera de Halloween de uma forma muito competente e não é simplesmente o terror para chocar, então não é que você vai encontrar aqui corpos sendo dilacerados, não é isso. Acho que é aquele tipo de história que traz certo engajamento com seus personagens, ainda que os desfechos, ainda que o desenvolvimento seja algo que você já conheça e que segue esse caminho seguro, mas eu acho que todo o processo que ele traz aqui torna essa história, apesar de muito conhecida, a torna, para mim, pelo menos, uma das melhores que eu já li. Talvez essa linha Monstros da Universal tenha sido um dos quadrinhos mais pedidos aí do último ano e que todos eles chegaram pela editora Darkseid. Então, eu já li Drácula Vive, que é do James Tynion e do Martin Simons. Esse quadrinho que é muito elogiado, então adapta uma história que é muito conhecida, que é a história do Drácula, mas aqui nós temos uma perspectiva diferente, que não é o Drácula, digamos, o grande protagonista. Ele é um personagem de peso aqui, obviamente, não por à toa o quadrinho se chama Drácula Vive, mas aqui é um outro personagem que tem uma conexão também com o próprio Drácula, que vai acabar protagonizando. Aqui na capa nós temos uma dimensão desse personagem que vai acabar sendo o protagonista. Eu não quero falar aqui, na verdade, para não dar nenhum spoiler sobre isso, mas gosto muito da arte desse quadrinho. Acho que ele transmite muito essa atmosfera de um personagem clássico e que, de certa forma, traz uma nova roupagem para uma história. Não que a história seja contemporânea, mas ela meio que se atualiza com os recursos que estão disponíveis hoje em dia. Então, se você já leu alguns dos quadrinhos da DC Comics, você consegue perceber aqui algumas semelhanças com algumas histórias, digamos, do Batman em relação à arte, tá, pessoal? Então, histórias do Asilo Arkham, principalmente, acho que lembra muito esses traços, então causa essa identificação, mas é um quadrinho que se sustenta por si só, já que ele não se ampara na história do Drácula, em todo o legado que esse personagem dentro da literatura acabou construindo, e ele apresenta algo novo aí para quem talvez já esteja saturado de tantas adaptações dessa história, de tantos livros que acabam trazendo a mesma história, ou de quadrinhos que acabem, na verdade, adaptando o livro do Bram Stoker de cabo a rabo. Então aqui é uma opção bem interessante para você talvez se surpreender com esse personagem novamente. Vlad Drácula, do Roy Thomas e do Esteban Maroto. Esteban Maroto que eu conheci também por essa mesma editora, Pipoca Nanquim, mas com outros quadrinhos dele. Aqui nós temos traços bem típicos de espada e feitiçaria. Então, gosto muito dessa arte aqui, esse quadrinho que é protagonizado aí pelo Vlad, o Empalador, mas traz um nome muito relevante da literatura, assim como o Drácula Vive. Então, também é uma outra forma, talvez seja uma nuance um pouco diferente desse personagem tão clássico que talvez vocês encontrem aqui. Acho que são histórias totalmente diferentes e com traços diferentes e com propósitos diferentes, mas que funcionam muito com toda essa questão de você ter essa temática de terror. Aqui eu acho que é muito mais puxado para essas histórias de espada e feitiçaria. Então vale muito a pena conhecer, obviamente. Então talvez ter uma perspectiva diferente de uma outra parte do mundo que acaba reinterpretando outros personagens que eu também acabei dizendo em relação a Drácula Vive. Acho que são perspectivas diferentes, atualizações diferentes, ainda que esse quadrinho tenha sido publicado lá atrás, mas traz essa nova forma, digamos, de você ver esse personagem da literatura sendo adaptado. Infiel, publicado pela editora Pipoca Nanquim. Eu vou deixar os nomes aqui dos autores, porque para mim acaba sendo impronunciável, mas é um terror contemporâneo que vai trazer uma crítica social aí
bem pesada. Aqui nós temos uma mulher muçulmana que vai lidar aí com algumas questões envolvendo esses espíritos, essas maldições que acabam tirando a paz dela na própria casa, enquanto ela lida com questões aí, da sociedade, com xenofobia, preconceito. Então é o tipo de história que, além de trazer essa perspectiva de terror, ela traz essas questões de crítica social que são bem interessantes e aqui funciona de uma forma muito pertinente, mas é um quadrinho realmente, talvez de todos aqui que eu tenho indicado, que tenha uma pegada e que tenha uma história um pouco mais pesada. Primeiro, por toda essa questão de se encaixar aí dentro do terror contemporâneo, mas principalmente que talvez o terror não seja simplesmente, não, tenho certeza, na verdade, que o terror não seja simplesmente essas assombrações, esses espíritos, essas questões que assombram essa mulher, mas todos os outros problemas que ela precisa acabar passando aí na vida, como xenofobia e todos os outros preconceitos que ela acaba sofrendo ao longo desse quadrinho. Agora, um quadrinho aí brasileiro que é o Fronteiras do Além, do Jaime Cortez, a edição definitiva do Mestre dos Quadrinhos do Terror. Essa aqui é uma antologia clássica de terror que vai trazer uma atmosfera aí macabra e sombria, tudo que nós precisamos aí para uma história que se passa, que você possa ler aí durante o mês de outubro. Então tem uma arte bem característica do Jaime Cortez, então vale muito a pena caso vocês não conheçam as histórias que esse autor acabou construindo aí ao longo da vida. Então acho que é uma forma aí de prestigiar o quadrinho nacional, que essa edição inclusive é publicada pela editora Pipoca Nequim e de certa forma é um resgate de um dos maiores autores do terror brasileiro, então vale muito a pena. Todas essas histórias, elas são interessantes, mas talvez aqui nós tenhamos essa questão de você conseguir aí certa afinidade aqui, você vive a cultura, então deem a oportunidade para essa obra que com certeza vai ser uma excelente experiência de leitura durante o mês de outubro. Agora, uma indicação de leitura digital, eu acabei pegando alguns volumes desse quadrinho durante o Encha Seu Kindle, que é Killer, do Felipe Machado. Esse que é um slasher moderno, então, pelo visual assim do quadrinho, eu vou deixar algumas das capas aqui, você já consegue meio que perceber a atmosfera que esse quadrinho acaba passando para o leitor. Então, eu li o primeiro volume, gostei muito. Eu acho que o segundo e o terceiro baixado no meu Kindle e quero ler aí o mais rápido possível e conhecer um pouco mais aí desse universo. Então, assim, se você gosta de um quadrinho sangrento, tenso e que vá direto ao ponto e que não fica nessa enrolação de, sabe, filme de terror que precisa preparar aí a pessoa para que digamos, o assassino apareça. Aqui, obviamente, tem esses desenvolvimentos, mas eu acho que vai muito direto à ação, então já apresenta os personagens principais, já apresenta quais seriam esses suspeitos. Então, tem uma premissa muito interessante, gostei muitíssimo do primeiro volume e com certeza quero continuar lendo essa série aí até os últimos volumes. Eu não tenho certeza, eu vou deixar anotado aqui até que volume está lançado, mas vale muito a pena conhecer Killer do Felipe Machado. Bom, então é isso, essas foram as minhas indicações aí de quadrinhos que vocês podem ler aí durante o Halloween ou durante todo o período do ano. Espero que vocês gostem dessas indicações. Lembrando que tem 2 outros vídeos aqui, onde eu trago indicações de livros e indicações de mangás, então tem bastante coisa aí que eu recomendo que vocês leiam durante o mês de outubro ou durante o ano todo, aí fica a critério de vocês. Para encerrar o vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando no canal e
Até o próximo vídeo.